Meu nome é Isa Simões, eu tenho 33 anos e sou designer. E eu sou Juliana, tenho 35 anos e sou administradora. Então, Isa, ela é cantora, né? E aí ela fez um clipe e colocou no YouTube o clipe e eu acabei assistindo, achei lindo e mandei para uma amiga colocar na estação de rádio na nossa cidade. E aí começou a tocar no rádio e tal, e ela, para me agradecer por eu ter feito isso, ela me convidou para ir no show dela. Foi. E aí quando eu cheguei no show, que eu olhei... A gente não se conhecia, a né? gente não se conhecia. Só que eu achei muito interessante, nossa, a menina canta bem. Aí falei com uma amiga minha, foi pro rádio, a música dela. E aí ela me convidou para assistir um show, como para agradecer, né, e tal. Aí quando eu cheguei, que eu olhei para ela pessoalmente, eu disse, gente, eu não acredito. Ela é muito linda. Aí me apaixonei. E aí a gente se tornou amiga, né? Foi. E aí foi virando amor. Foi. A gente, pouco tempo depois, a gente já estava morando juntas, dividindo tudo juntas, aí também somos sócias juntas, então desde esse dia a gente nunca mais se desgrudou. Isso já tem Quase 8 anos, quase 8 né? anos. Oi, meu nome é Gabriel Juarez, eu tenho 25 anos, sou atleta, jogador de futebol. Minha transição começou mais ou menos há 2 anos, foi quando eu comecei a me identificar como um homem trans. Eu estava morando fora, eu morei 2 anos em Princeton, então estava longe da minha família, estava longe dos meus amigos, longe da minha namorada e tudo mais. Então, querendo ou não, isso foi um ponto positivo, porque eu estava sozinho, então eu comecei a me entender melhor com quem eu era. Eu comecei muito a identificar com as coisas que me aconteciam no dia a dia. Eu usava banheiro feminino e as pessoas me olhavam estranho, né? As mulheres me olhavam estranho. Acabavam me expulsando do banheiro, ou me olhava estranho, ou falava, você sabe que esse banheiro é feminino, não é masculino? E eu falava, não, eu sei. E aí a pessoa pedia desculpa, se implorava e era muito constrangedor, era horrível. Então isso era uma coisa que me deixava muito mal. Toda vez que acontecia, eu fingia que não, mas realmente deixava. O meu corpo em si, eu sempre tive muito problema com o meu seio, então... Isso foi muito antes mesmo de eu pensar que eu era um homem trans, talvez até uns 4, 5 anos atrás. Eu já tinha um incômodo muito grande com o meu seio, então eu queria muito tirar, era uma coisa que na minha cabeça eu já tinha isso. Então foi realmente um processo muito lento até eu chegar, então eu me assumi como um homem trans faz mais ou menos uns 8 meses, não faz muito tempo. Então eu fui sempre me respeitando muito, respeitando meu tempo, tentando entender realmente o que estava acontecendo comigo. Eu nunca tive pressa para me identificar, para me rotular. Eu sempre fui muito devagar, realmente tentando entender o que estava acontecendo, porque não é fácil você virar e falar para todo mundo, cara, eu sou um homem, eu não sou uma mulher, eu não me identifico como mulher. Então, quando isso aconteceu, a primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi contar para minha namorada, porque para mim era a pessoa mais próxima que estava acompanhando isso desde o começo. E, obviamente, ela me abraçou e me apoiou muito. Eu estava longe, ainda não estava aqui, a gente namorava à distância. E eu tentei contar primeiro para minha família lá dos Estados Unidos, não eram meus pais. E eles até entenderem tudo bem, mas a minha tia, que morava com ela lá, ela não sempre teve um problema muito grande até com a minha sexualidade. Então, não foi muito bem aceitável. E aí ela me perguntou se eu ia contar para meus pais. Eu falei que sim, mas que eu ia precisar ter um pouco de maturidade ali para tentar entender como que eu ia falar isso para minha família. O que aconteceu foi que ela ligou para minha mãe e contou para minha mãe que eu era um homem trans e que eu estava começando a tomar hormônio ilegalmente, sem médico, sem nada, sendo que eu nem estava pensando ainda em
fazer transição, em tomar hormônio ou algo do tipo. Eu ainda tava naquele negócio, eu sou e como é que eu vou falar? Então, a primeiro choque da minha mãe foi, como você é um homem trans e você não me falou, fiquei sabendo pela tua tia. E eu falei, mãe, eu ia te contar, obviamente, é uma coisa que realmente leva um tempo, eu queria saber como eu ia contar pra vocês. Porque que não me dá um medo, meu pai e minha mãe nunca tiveram nenhum problema em me aceitar como lésbica, mas trans é você falar, eu sou um homem, uma pessoa que você crescer 25 anos como mulher e depois você falar, não, eu sou um homem, eu quero que você me chame como Gabriel e não Gabriela, eu quero meu nome antes. Então, foi muito ruim, eu fiquei muito chateada, até emocionada. E depois disso, minha mãe falou, não, fica tranquila, a gente te ama do jeito que você é. E, gente, eu vou ficar emocionada, real. Ai, caralho. Eu fiquei com meninas pela primeira vez quando eu tinha 17 anos. E aí eu ficava com meninas, mas eu não sabia exatamente o que eu era, né? Eu só achava interessante, achava divertido, era a vibe do momento, beijar meninas na balada e tal. E aquilo foi me chamando a atenção, e foi achando interessante. Até um dia que eu tava namorando com um menino e vi que não era aquilo que eu queria, sabe? Falei, não tá legal. E aí comecei a ficar mais com meninas do que com meninos. E aí um belo dia eu deixei meu diário, na época eu fazia diário, aberto na minha cama, minha mãe passou e deu aquela olhadinha assim, sabe? Tipo, despretensiosa. E aí viu. E na verdade eu acho que eu deixava meio que aberto já pra ela meio que dar uma olhada. E aí ela deu uma olhada e viu. E aí foi conversar comigo, que tinha visto, né, no meu diário e tal. Mas foi bem tranquilo, assim. A família aceitou, abraçou no primeiro momento. E eu me lembro que eu chorei com minha mãe. Ah, mãe, eu tô mal, porque eu não queria que você soubesse, não sei o quê. E ela me abraçou e falou que me amava muito e que isso era normal na idade, que isso era uma fase. E mesmo que não fosse uma fase, ela iria continuar me amando do jeito que eu era e tal. E me pediu para parar de chorar. Ó, pare de chorar, fique bem, não tem motivo para você chorar. E é isso, quero ver sua felicidade. E aí foi muito para mim, assim, foi muito bom, porque é o primeiro momento dessa descoberta que eu tive a aceitação da família, eles abraçaram. Então, para mim foi super natural, assim, não teve um momento traumático, sabe? Foi muito bom. Eu tive bastante sorte, assim. Tava tentando me lembrar aqui dos eventos e tal. É porque, assim, eu sou de uma família do interior da Paraíba. Então, eles são um pouco mais rígidos e tal. Hoje em dia já tá tudo ok e tal, mas foi um pouco mais difícil, porque eu namorei sempre com meninos e tal. E aí, acho que foi 19 anos, eu fui morar fora do Brasil. Eu não sei, era um novo mundo pra mim, mas em nenhum momento da minha vida eu falei assim, ah, não, agora eu vou ficar só com meninas, ou não, foi uma coisa que foi acontecendo. E aí, quando eu voltei pra cá, eu já vinha com isso na minha cabeça, que isso era uma coisa normal, não tinha, sabe, não, alguém vai descobrir que eu tô ficando com meninas e não sei o que, não tem... Enfim, e aí quando eu cheguei, em algum momento eu tive que falar pra minha mãe, pro meu pai e tal. Eles não receberam muito bem, foi uma coisa, assim, foi bem crítico, assim, essa fase da descoberta e também dos meus pais descobrirem isso. Foi um pouco confuso, assim, mas eu sempre segui o que eles me ensinaram, que é você sempre falar a verdade, você sempre dizer o que você está sentindo e buscar a sua felicidade. Foi isso que eu busquei sempre, nunca menti, nunca enganei ninguém e sempre fui eu. Meu nome é Átila Borges Coutinho, eu tenho 31 anos e minha profissão eu sou bailarino. Atualmente eu danço no Balé da Cidade de São Paulo, mas já dancei em vários lugares. Já dancei 5 anos no Grupo Corpo, 3 anos com a companhia de dança Débora Coker e 1 ano dançando clássico com a São Paulo Companhia de Dança. Eu não tinha como me assumir, né, gente? Eu já nasci uma bichinha. Tipo, desde criança minha mãe, ela ficava puta, porque até mais ou menos meus 14 anos eu não conseguia distinguir se era homem ou se era mulher, porque eu era todo sensível, assim, muito magrinho.
ela me levava nos lugares, tipo, ia preencher ficha, alguma coisa do tipo. Pessoal, qual o sexo da criança? E ela ficava, tipo, puta, né? E então, assim, eu desde pequeno sempre fui muito livre, assim. Eu nasci numa cidade muito pequena, num lugar onde eu era a única bicha da escola. Então eu sofri muito, muito bullying. Na 5ª série, minha mãe me tirou da escola porque eu apanhava na saída. Eu tinha que sair todo dia 10 minutos mais cedo, porque senão eu apanhava dos outros meninos. Eu sofria muito bullying, por ser o único na cidade, assim. E eu não tinha pai, eu fui criado só pela minha mãe, então não tinha também uma figura masculina que me protegesse. Então, sempre foi muito difícil. Eu acho que isso ajudou também muito a minha mãe a me aceitar, porque, poxa, a bicha já sofreu a vida toda, né, desde criança. Eu contei pra ela quando eu tinha mais ou menos 16 anos, porque ela ainda tinha uma esperança, assim. Ela chegou um dia e perguntou sobre namoradas pra mim, eu tava desenhando, assim, eu soltei o lápis, olhei pra ela e falei assim, mãe, a senhora não sabe o quanto a senhora me faz sofrer quando a senhora me pergunta isso, por que você me levava no psicólogo quando eu era criança? Aí ela ficou assim, eu falei, a senhora sempre soube, então não faz mais esse tipo de pergunta porque me machuca muito. E aí foi assim que eu contei pra ela. A minha família mora no interior, porque eu sou do interior, né? E a minha relação é ótima. Eu saí de casa quando eu tinha 17 anos, porque eu queria dançar. E saí com uma mala, tipo, eu não tinha dinheiro nem pra voltar da passagem. E minha relação é ótima. Hoje em dia a minha família tá lá e eu ajudo eles. Com a dança eu consigo cuidar da minha vida, me manter, cuidar da minha família quando eles precisam. E a gente tem uma relação muito boa, assim, de respeito. A minha mãe, ela me admira porque ela sabe que tudo que eu fiz na minha vida foi com muito trabalho. E sempre foi sozinho, sabe? Eu catei as minhas coisas, tive pessoas que me ajudaram, mas eu que fui atrás de tudo, assim. Então, acho que por eu ter falado, eu quero ser isso, e eu vou ser isso porque eu quero ser isso, e ter ido sozinho fazer, ela entende, sabe? Aceita e respeita também. Meu nome é Márcio, eu tenho 29 anos, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Meu nome é Bruno, eu tenho 34 anos, sou Relações Públicas. Quando eu me assumi para minha família foi quando a gente estava namorando. Por mais óbvio que fosse, foi um choque, mas eu também tenho um tio gay, então na minha família o assunto já era comum. Então foi tratado com mais naturalidade, eles me aceitaram bem, me aceitam bem, aceitaram bem o Bruno, então acho que foi bem natural. Tipo, eu tô emocionada porque a minha família, eles sempre foram muito incríveis comigo. Então, eu acho que é até privilégio, porque eu vejo muita gente, outros amigos meus trans, ou tipo amigas, mulheres trans que passam por essa situação e são expulsos de casa, namoram, até mesmo são lésbicas e namoram escondido, ou a namorada tem que ir de carro e dormir dentro do carro porque não pode entrar na casa. Então, é um choro de, tipo, alívio e de felicidade, assim, porque poderia ter passado por coisas muito mais difíceis. Então, tipo, minha família realmente é incrível. Acho que quando eu começar a transição também, eu com certeza vou ter mais apoio ainda, mais atenção. Então, minha família realmente, eles são incríveis comigo. A nossa relação é muito boa, assim. Para mim, família é união. É independente de quem são os membros da família. Acho que família é união. É você amar, estar junto nas horas difíceis, nas horas boas, mesmo tendo as diferenças que existem em toda a família, mas acho que a união é essencial para mim. E independente se é um amigo, se é um vizinho, se é sua avó, seu tio, seu pai, sua mãe, porque existem muitos pais e muitas mães que são ausentes na vida dos filhos. E às vezes tem um vizinho que é muito mais presente na vida da sua mãe e você nem sabe que ele faz parte da vida dela. Então, de um certo modo, é família também. Então, acho que é um conceito bem maior do que se fala por aí, que eu acho que é uma base que lhe dá força para seguir. Eu acho que é isso. A família eu acho que é um processo de respeito entre pessoas que estão construindo um convívio. Assim, no nosso caso, a gente fala de estar construindo, né? Porque as coisas, por exemplo, a Débora entra na nossa vida já com 17 anos, hoje ela tem 19. Então ela traz toda a bagagem dela. O Wes também chegou já com 7 anos, então
já com toda a bagagem dele. Então a gente está fazendo da nossa família esse processo de união de todas essas bagagens em torno de algo comum entre nós. Ai, família pra mim é... Eu não sei se é também porque eu tenho a oportunidade de ter uma família que me acolhe muito e acolhe todas as outras pessoas, e acolhe os vizinhos, e é essa coisa de interior, sabe? É o que a gente é, né? Tipo, a minha mãe, eu sou pedaços dela que vai evoluindo. O que ela me ensinou, ela vai um dia morrer e vai ficar em mim, sabe? Então, eu acho que é tudo, é o que a gente é. Família é... Você olha pra uma pessoa, você já imagina como vai ser a família dela, né? Então, eu acho que é tudo. Cara, família pra mim, acho que é a segurança que eu tenho, é meu porto seguro hoje. Então, a gente sempre tem essa ideia de se apoiar muito em amigos, em amor, mas o amor que realmente é da tua vida, acho que é meu pai e minha mãe, porque são pessoas que, cara, independente do que acontecer comigo, eles vão estar ali, vão me ajudar. Quando eu tava fora, eles sempre me ajudavam. Quando eu precisava, era um telefonema e eles falavam, meu, relaxa, a gente vai te ajudar. Então, eu acho que é quem eu realmente vou ter. Infelizmente, não é pra sempre, mas por isso que eu sonho em ter a minha família, porque eu também quero que meus filhos tenham essa mesma sensação que eu tenho hoje. Então, pra mim, minha família é a minha segurança, é o porto seguro que eu tenho realmente. Eu sempre pensei em ter família, independente de me casar, ou enfim, de ser solteiro. Constituir uma família e ter filhos, para mim, sempre foi um desejo. Para mim também, com certeza. Isso para mim sempre foi uma prioridade, talvez eu não soubesse muito bem o como. Porque eu vivi uma vida heterossexual até os 29 anos, então todos os comos que eu já tinha pensado, eles estavam mais relacionados a esse modelo de família. Eu sabia que ia acontecer, não sabia exatamente como. E assim, eu sempre quis ser mãe, mas eu não tinha vontade de gerar o bebê. Ela queria muito gerar o bebê. Já viu que a gente tinha um objetivo em comum, né? A gente tinha um sonho em comum. Quando a gente se conheceu, começou a morar junto e viu que a coisa estava séria mesmo, a gente, nas nossas conversas, já tinha esse diálogo, que eu queria muito ser mãe, queria muito um dia poder engravidar, gerar um bebê. E aí ela falou também que queria ser mãe. Então, assim, como ela falou, a gente tinha os mesmos objetivos, assim, né? As duas queriam ser mãe e eu acho que com quase 3 anos que a gente estava junta, a gente decidiu fazer a inseminação. Né? Que a primeira inseminação a gente fez tem quase 5 anos atrás. Não, quase 5 anos. E aí a gente até fez a inseminação, eu cheguei a engravidar, mas eu perdi nos primeiros dias, né? E a gente continuou com essa vontade, não desistiu e quis. Também entrou no processo de adoção também. A gente aí em paralelo, a gente tá né? na fila. O processo de adoção já está também há quase 5 anos. A gente entrou na fila. Só de trâmite burocrático foi 1 ano para a gente receber a carteirinha de habilitação, né? Foi 1 ano de processo, de tudo, de curso, um monte de coisa. E aí continuamos na fila, já. Quer dizer, ainda, né? Ainda. A história começa com a Débora, né? Que é a adolescente. A história começou, na verdade, comigo e com a Débora. O Márcio ainda não existia na nossa vida. Eu entrei num programa de apadrinhamento afetivo. Fiz todo um curso de preparação para ser padrinho. Não tinha o menor interesse na época em adotar, eu era solteiro, não fazia parte exatamente do que eu estava buscando, mas ser padrinho sim. A proposta do apadrinhamento é você dedicar um tempo, dedicar recursos mais emocionais, na verdade, para ajudar crianças, principalmente que já passaram da fase que tradicionalmente poderiam ter mais chances de serem adotadas, e ajudá-las nesse processo de conviver no abrigo. Então o padrinho, a relação de padrinho é uma relação de padrinho normal, então ela mora no abrigo, tem a vida dela lá, mas tem um padrinho, tem alguém de fora que ajuda nesse processo.
Agora não vou me lembrar muito bem as datas, mas a gente começou essa relação de apadrinhamento lá atrás. No meio do caminho eu conheci o Márcio. Conforme foi se aproximando a data dela fazer 18 anos, ela teria que sair do abrigo, né? Elas vão para outros lugares. Ou elas vão para a rua, ou elas vão para umas repúblicas que existem para acolher esses adolescentes. E aí eu comecei a conversar com ela sobre a possibilidade, então, dela vir morar com a gente. Então, o interesse dela, a possibilidade e disponibilidade do nosso lado. Nasceu assim a nossa história de depois transformar isso em a gente pedir a guarda dela e transformar isso numa relação familiar, efetivamente. E no meio de tudo isso a gente conheceu o Wesley, que que chegou, eu ainda era padrinho da Débora, o Márcio já estava junto nesse processo, e o Wesley chegou nesse abrigo, e a gente conheceu e começou a criar afinidade nossa com ele. E isso foi evoluindo para depois o processo de adoção. A gente tem um canal chamado Duas Mães. Oi pessoal, estamos aqui novamente para fazer mais um vídeo, como a gente prometeu para vocês. Estamos gerando um bebê. E lá a gente fala um pouco da nossa rotina. A gente fala muito sobre essa questão da representatividade também, que é muito importante. Como a gente pesquisou, procurou muito na internet sobre inseminação, sobre fertilização, sobre casamento, adoção, temas desse tipo que a gente não se sentiu representada ainda nesse nicho, vamos dizer assim, nesses assuntos. E a questão também do doador. Como é que funciona isso? Hoje nós temos no Brasil um banco de sêmen. A gente sentou, pegou aquela lista de doadores do Brasil e escolhe. Você vê o perfil, você não vê foto, porque na lei não permite, a lei brasileira. A gente olhou, viu, tentou chegar o mais perto possível de características físicas, mas também aparece altura, cor de olhos, cabelo, hobby, religião, descendências. Tem essas informações para você saber mais ou menos o perfil do doador que você quer. E aí a gente falou, não, a gente tem que contar um pouco do que a gente está vivendo para representar um pouco esse tipo de família e passar essa informação que a gente sabe para as outras pessoas, porque a gente teve que ir várias vezes no mesmo lugar para saber como é a inseminação, teve que ir em advogados, em várias clínicas, enfim. Então a gente meio que dá uma encurtada nesse caminho, porque eu acho que assim, num futuro próximo, a gente quer que isso não seja tão difícil para as pessoas terem, né? Eu sabia que eles iam aceitar, que ia ser ok, mas eu não sabia como que ia ser contar. Mas quando, meus pais realmente falaram, cara, é isso, se você é assim, a gente ama do jeito que você é, o que você precisar, a gente vai te ajudar. Não tinha esse medo, mas é aquele alívio de você falar, poxa, então minha família realmente é quem eu achava que eles eram, sabe? Você cresce e amadurece na adolescência vítima de um estresse absurdo porque você precisa o tempo inteiro se provar muito mais do que uma criança ou um adolescente hétero. 75% dos gays dos Estados Unidos têm quadros de ansiedade ou depressão ou usam drogas pesadas. Se você fizer um exame de cortisol, que é aquele hormônio que regula o estresse, existem amostragens que tem gays com o mesmo nível de estresse de pessoas que foram pra guerra. Porque é realmente uma batalha o dia a dia do gay. Tá, o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, então eu acho que é muito difícil, eu acho, principalmente para mulher trans até, né, que tem ainda mais preconceito por conta do machismo. Eu acho que é esse medo de você viver em sociedade, você falar quem você é, você mostrar quem você é, correndo risco de vida todos os dias, né? Você sai de casa sem saber se você vai voltar. Outras pautas que defendem diretamente os direitos LGBT estão no Congresso há anos, mas não conseguem avançar.
Na população LGBT, 28% já sofreram tentativa de homicídio. Entre os heterossexuais, são 19%. Mari, mas você não é lésbica, você não é trans. O que você tem a ver com essa luta? Tudo. Tudo, porque não é só uma questão de gênero, é uma questão de humanidade, é empatia. E se em casos de injustiça você se cala, você se omite, sinto lhe informar, cara amiga, caro amigo, por Deus, pela família, pela moral e pelos bons costumes, você está escolhendo o lado do opressor. Eu acho, assim, surpreendentemente, eu acho que a gente teve muitas histórias positivas de... Enfim, encontrar pessoas que sempre deram apoio para nossa família, suporte, mas eu acho que tem um lado que a gente não dá muito lente para os aspectos negativos, mas eu acho que eles estão por aí e a gente, um dia, eu acho que ainda vai se deparar por alguma coisa. Por ser relativamente recente, né, pode ser que a gente não tenha tido nenhuma situação muito negativa, ainda bem. A gente se prepara, né? Porque tem vários aspectos, né? Assim, tem o fato de a gente ser gay, tem a cor das crianças, né? A raça, são coisas que a gente sabe que são críticas na nossa sociedade, infelizmente. Então a gente se prepara, a gente está atento, mas ainda não viveu nada exatamente nesse sentido. A gente não percebe que a gente não é uma família fora do padrão. A gente não percebe, a gente só vive e as pessoas que lembram a gente que a gente não é padrão, sabe? Então existe sim, só que a gente não percebe. A gente vê na TV, vê comentando, né? Vê que acontece, vê que existe muitos crimes de homofobia, os casais que não são tão convencionais, as pessoas olham estranho, mas é uma coisa que no nosso dia a dia não é dito, né? Não é, a gente, assim, tem muita sorte porque a gente não sofre muito preconceito, né? Os olhares estranhos. Eu acho que o maior preconceito hoje, eu acho que a exposição que a gente tem nas redes sociais deixa mais aberto para que a gente seja mais atacado. Mas não é uma coisa que muda a nossa vida. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? E eu acho também que a gente vive no nosso mundo, entendeu? A gente meio que tenta se proteger um pouco, não ficando em casa, não tendo menos amigos, não, a gente vive normalmente como qualquer pessoa, mas a gente não tem tanto ataque assim. Eu acho que é porque a gente também tenta tratar, não que seja uma regra, mas eu acho que a gente tenta tratar tudo com muita naturalidade. A nossa vida é como a de qualquer outra pessoa, então não tem por que a pessoa tá apontando. Se ela tá apontando, o problema é com ela, né? Se alguém vem atacar ou vem falar qualquer coisa, a gente não discute. For nas redes sociais, a gente só coloca até a mãozinha, comentei que teve não... uma pessoa que comentou no meu Instagram, né, dizendo, isso é uma falta de respeito, que Isa brincando com minha mãe. Elas são muito unidas, são muito amigas. E elas ficam se xingando, sabe? Elas brincam e ficam aquela bagunça toda. E a gente fez os stories, que a gente faz muitos stories. E aí a pessoa veio comentar, isso é uma falta de respeito. Eu falei, elas se amam. A pessoa, não acho legal. Quem tem que achar legal, eu acho que somos nós, né? Minha mãe e ela, então a relação que elas duas têm é muito boa, é muito leve, é muito legal. Tu até fala isso, né, Isa? E quanto mais pantin, né, que a gente fala pantin, quanto mais pantin fizer, pior. Então a gente vive a nossa vida, assim. Sim, eu tenho vontade de ter uma família, de ter filhos. Eu sempre gostei muito de criança, desde sempre. Quando eu me indicava ainda como mulher, eu não tinha vontade alguma de engravidar. Sempre falava que eu ia adotar uma criança, porque realmente não tinha vontade. Então hoje eu e minha namorada, a gente realmente tem esse sonho de ter família, de casar, de ter filhos e também adotar, mas também fazer inseminação e ter uma criança nossa e tudo mais. Então realmente é um plano assim para daqui uns 5 anos, talvez, porque ela é um pouco mais nova que eu. Mas sim, eu tenho esse plano, sim, com certeza. Acho que é meu sonho, assim, de real, ter uma criança. Vou criar meus filhos para eles serem como eles quiserem ser, da liberdade que eles vão ter, de não ter medo de contar com os pais, de saber que os pais deles são os amigos dele, entendeu? Que eles não precisam fazer nada escondido, que a gente tá ali, 100% para eles.
Independente se você tem 2 pais, 2 mães, se você foi criado só pela sua avó, pela sua mãe, pela sua tia. O amor, ele supre tudo. Se você tem esse amor para dar para a criança e ele sente isso, eu acho que ele vai crescer com menos traumas, com menos confusão. E uma coisa que eu acho que é unânime, assim, em qualquer família, quando existe na casa um equilíbrio, um respeito entre os pai, a mãe, entre os parentes, né, que moram na mesma casa, eu acho que a criança consegue sentir isso e consegue ser muito mais feliz. Ela vê o equilíbrio, vê o amor, vê o companheirismo dos pais. Isso a criança vai absorvendo também. Então eu acho que o equilíbrio que a gente tem hoje como casal, assim, eu acho que vai ser refletido nele, né? E o amor, lógico, que eu acho que é o que ele vai mais absorver. Que é esse amor sem regras, sabe? Sem rótulos. É o amor simples, assim, puro. No início, minha família achou estranho, que eles acharam que eu ia virar travesti. Ia ser diferente de drag, assim, né? E, não sei, assim, na cabeça da minha mãe era mais, assim, chocante isso. Até eu ir mostrar pra ela, não, mãe, e se eu quisesse também ser travesti, tudo bem, você vai ter que passar por esse processo. Mas não é isso, é uma manifestação artística, é um personagem que eu tô criando. E aí, com o tempo, assim, ela foi entendendo melhor. Porque, tipo, minha família é do interior, então é natural eles não entenderem as coisas, assim. Porque às vezes a gente também confunde um pouco o preconceito com falta de informação. Igual a minha família não é preconceituosa, mas às vezes não tem a informação que eles precisam. Igual eu também não tinha no início. Mas hoje em dia é muito tranquilo, que ela vê que é um trabalho, que ela vê que eu gosto, que ela vê que eu jogo toda a minha criatividade aqui. E isso pra eles é incrível, assim. Eles gostam da Helena. Não tô perfeita? A gente se conheceu no terreiro. Ele estava frequentando como médium já. Aí a gente se conheceu, ficou um clima. Aí ele postou uma foto com a raba de fora no Instagram. É que eu tinha ido pro Rio fazer um vídeo, aparecia, porque eu tinha uma cena de banho, assim, que eu fazia, e aparecia a bunda. Aí ele foi lá e comentou. Mas aí ele pegou, a gente marcou de combinar de se encontrar, a gente se encontrou. E aí tá rolando, né, até hoje. Na verdade, ele conheceu a Helena antes de me dar uns pega, né? Então, independente da Helena, assim, eu acabei vendo a essência dele, eu acabei ficando mais tranquilo, que eu sabia que ele ia aceitar a Helena. Que é muito gostosa, né, gente? Então não dá, desculpa. Eu sempre, depois que eu criei a Helena, eu sempre tive esse receio, porque realmente, no mundo gay, a gente, tipo, luta tanto contra o preconceito e acaba que as pessoas têm preconceito entre elas, e isso é muito complicado, assim, né? Você não conseguir enxergar que, além da maquiagem, além do tipo físico, de tudo, existe uma pessoa. Não sei exatamente se o papel de um pai é passar uma lição para a vida, assim. Eu acho que a gente pode, eu entendo mais o nosso papel como alguém para despertar o potencial, assim, da criança. E, na verdade, eu entendo o papel dos pais, assim, não porque somos pais adotivos ou adotivos de adoção tardia e tal. Eu acho que as crianças já nascem cheias de potencial. Às vezes, por questões da vida, esses potenciais são tolhidos, enfim. E eu acho que a gente tem a oportunidade de despertar, de ajudar essas crianças a viverem o potencial delas. E aí acho que é o maior desafio nosso, né? De a gente discutir muito isso, que o Wesley possa ser o que ele quer ser, o que ele precisa ser, o que é da natureza dele, e não aquilo que a gente espera dele. Isso é uma coisa que a gente conversa bastante, isso dos pais às vezes já refletirem nos filhos um desejo que, enfim, não sei se os próprios pais tinham, mas logo que o filho nasce, fala, vai ser um médico, vai ser advogado, engenheiro. E não, a gente já conversou bastante sobre isso. E ele vai ser o que ele quiser ser. Enfim, acho que independente
de qualquer coisa, ele ser feliz. Exato, viver o potencial dele. A gente pensa em adotar filhos, a gente já tem vários, né, que são os cachorros, os pássaros, os gatos, mas a gente quer ter filhos, quer sim construir uma família, quer fazer aquele almoço de domingo, todas essas coisas que as pessoas falam que não pode fazer, mas a gente quer fazer. A gente teve até a possibilidade de barriga solidária, só que a gente optou que a por minha adotar. A minha irmã falou que se precisasse um dia ela teria um filho pra gente. Mas a gente quis adotar, porque... E também eu não quero conhecer a mãe, porque meu marido é muito gato, né? Vai que ela resolve. Não, e de tirar uma criança, né, dessa situação, acreditar que a gente consegue. Tem tantas outras aí precisando e somos pessoas tão generosas, né, Lindo? Eu acho que é amor. Ensinar a amar todos da mesma forma, ensinar a ver o mundo por esse parâmetro, assim, de igualdade, de liberdade, de cada um pode fazer o que quer, da forma que quer, para esse mundo poder sofrer cada vez menos, né? E essas crianças que estão vindo aí, para mim, elas são maravilhosas, assim, que elas vêm com uma consciência, independente da educação que os pais estão dando. Uma vez o meu afilhado virou para mim, eu estava com meu namorado, ele fez: 2 homens? Isso porque ele me conhecia sempre, mas começou a frequentar a escola. 2 homens? O padrinho gosta de outro homem. Ele, tá bom. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho que é isso que eu quero passar para os meus filhos, sabe? De olhar 2 homens de mão dada, 2 mulheres de mão dada, pessoas diferentes e falar, tá tudo bem, vamos para frente. Dentro de toda capa tem uma história, uma pessoa. Você às vezes fala uma coisa de alguém, porque a pessoa é assim, mas você não sabe o que essa pessoa passa. Você não sabe a história dela, você não sabe de onde ela veio. Então, assim, o que ela sofreu, ou compreender melhor as pessoas, assim, e deixar cada um ser do jeito que quiser e aceitar no seu mundo ou não. Também você não tem a obrigação de aceitar tudo, mas você tem a obrigação de respeitar e entender que aquela pessoa é diferente de você e tudo bem também, né? O mundo ser assim. Então hoje eu já tenho meu nome alterado, legalmente, né, tá tudo certo. O primeiro passo agora é realmente começar a tomar hormônio, mudar o meu corpo e aí depois fazer a cirurgia e ficar realmente 100% feliz com quem eu sou. Mas foi mais ou menos isso, essa é a minha história. Então, minha mãe adora Helena, ela dá presentes pra Helena, ela já deu calcinha pra Helena. Teve um figurino que ele não queria comprar calcinha, eu cheguei e falei, tá vendo? Precisava da calcinha. Ela, eu tenho uma calcinha de oncinha, toma. Fio dental de oncinha era da minha mãe, com lacinhos ainda, achei ótimo.